Fala aí, meu povo! Vocês estão desde segunda-feira, de manhã, hoje já é terça de noite aqui, pedindo para falar de Cruzeiro e Grêmio. E eu não vou falar. Vou falar do Cruzeiro, é porque de Cruzeiro e Grêmio, eu assisti o jogo por acaso, porque terminou muito tarde tudo que foi de Mundial Interclubes aqui, de Copa do Mundo de Clubes. Então eu assisti boa parte do jogo e foi um muito bom jogo do Cruzeiro. Mais um muito bom jogo, voltou no ritmo que estava antes da parada. Eu acho que isso é muito bom, né? Que o time estava num bom ritmo, teve um empate com o Vitória num gramado que não era nem um gramado, que não era basicamente futebol, mas vinha jogando bem em casa, fora de casa, especialmente em casa. O Cruzeiro está se sentindo muito em casa no Mineirão. Faltou isso nos últimos anos para o Cruzeiro. É uma força a mais que esse time tem. O Mineirão tinha deixado de ser um ponto de muita força do Cruzeiro e vem sendo esse ano. E não é por conta da torcida, né? Porque a torcida sempre esteve e apoiou, era realmente por conta do time que demorou a se sentir em casa. E esse ano está se sentindo, até aqui 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, um empate. O empate foi contra o Atlético, que o Cruzeiro jogou bem melhor, e ganhou, por exemplo, de Palmeiras e de Flamengo. Sobre o jogo contra o Grêmio, chama a atenção a ótima fase do Caio Jorge, e eu acho que o melhor jogo do Matheus Pereira em algum tempo, que é mais um jogador que o Leonardo Jardim está recuperando. Vou falar aqui de alguns dados do Cruzeiro, e é claro que eu não vou deixar de perguntar para vocês, porque eu acho que isso aqui é um diálogo que a gente tem que ter, e honesto das duas partes. É assim que eu trabalho, é assim que é a minha forma de ser, então eu preciso fazer esse questionamento para vocês. Se vocês têm dado em casa, porque eu vou trazer aqui alguns, que o Cruzeiro está jogando a lá Leonardo Jardim, e eu acho que isso é muito bom. Parte da melhora do Cruzeiro e que deixa de ser um time sem pé nem cabeça, que foi desde agosto do ano passado até maio desse ano, eu acho que parte disso é que passa a ser o time do Leonardo Jardim. O Cruzeiro acho que vira uma página de Alexandre Matos e de tiro para tudo quanto é lado para ver se acerta, para um time coerente. Começou a colocar basicamente o mesmo time em campo, com algumas pequenas variações, foi encontrando o time. Eu acho que o plano a partir de agora deve ser justamente dar um passo à frente e achar variações e valorizar outros jogadores, mas alguns se reencontraram. Vidalba está jogando bem, o Fabrício Bruno, que chegou jogando mal, está jogando bem também, o Kaique, que esse é um jogador que já tinha projeção, está jogando cada vez melhor, já tinha assumido a posição no lugar do Marlon, recuperou os dois volantes, eu acho isso fundamental. A mudança do ano passado com a chegada de Wallace e de Matheus Henrique, que são bons jogadores, mas que não tem encaixe com o que o time está tentando fazer, fez o Cruzeiro piorar muito. A volta de Lucas Romero e Lucas Silva para o time e a dinâmica entre os dois melhora muito o Cruzeiro. E o último a ser recuperado é o Matheus Pereira, que eu ainda acho que deve ser mais recuperado. Tem que fazer mais gols, tem que participar mais, mas contra o Grêmio já foi melhor e vem sendo melhor nas últimas semanas. Teve essa paralisação por conta da Copa do Mundo, mas vem melhorando. Por que é o time do Leonardo Jardim? Vou passar aqui para vocês esses dados que eu disse. O Cruzeiro é só o 16º time do Campeonato Brasileiro em posse de bola, 45%. Tem só 4 times que têm menos posse de bola que o Cruzeiro. Ele é só o 19º time em passes curtos. Só o Ceará tem menos passes trocados do que o Cruzeiro. Mas também ele não é muito de bola longa, é o 18º de bolas longas. Ele é o sexto que mais tem posse de bola no terço de ataque do adversário. 28% das posses de bola do Cruzeiro são no campo são perto da grande área do adversário. Ele é o sexto nesse quesito, empatado com mais 3 times, e é o sexto que a bola menos fica no seu terço de defesa. 27% empatado com outros 4 times. Vou parar um pouco aqui para analisar o que isso quer dizer. Eu sei que isso aqui é um pouco burocracia do futebol, e os números, e os dados, e os XG. Eu sei que é meio chato, mas acho que aqui ajuda a entender um pouco. O Cruzeiro não fica muito com a bola, mas a bola não fica perto da área do Cruzeiro. É o sexto que a bola fica menos perto da sua área e fica perto da área do adversário. Os ataques do Cruzeiro são rápidos. O time rapidamente ataca os adversários. E depois ele volta e se defende bem. O Cruzeiro tem um dos melhores ataques, uma das melhores defesas do campeonato. Quando o Leonardo Jardim foi anunciado, eu lembro que eu estava em Belo Horizonte e eu fiz um vídeo para vocês. Eu tinha acompanhado alguma coisa dele no Mônaco e me lembrava. E é claro que eu saí perguntando para gente que acompanhou mais o Leonardo Jardim na França e também em Portugal. E o que coincidiu que era o time que se defendia bem, que tentava roubar rapidamente a bola, mas que se defendia bem, que atacava rápido. Esses números aqui mostram isso. O Cruzeiro toca pouco a bola,
tem pouca posse de bola, mas a bola fica pouco na sua defesa e fica muito no seu ataque. Ou seja, consegue se defender bem, não tanto perto da sua área, se fechar bem e atacar em velocidade. É o terceiro time que mais finaliza no campeonato, 14,4 finalizações por jogo, ao lado do Flamengo. Isso a gente está falando do segundo time que menos toca a bola e é o terceiro que mais finaliza. O segundo em XG a favor, o XG é a probabilidade de gol, só o Flamengo tem mais. Ou seja, um dos times que menos tem a bola, que menos toca a bola, é um dos times que mais finaliza, e essas finalizações de qualidade, porque o XG é a probabilidade de gols a partir da sua finalização, né? Já expliquei isso aqui outras vezes, mas acho que é mais para um público de futebol internacional. Eu sei que aqui tem um público muito de Cruzeiro, que nem sempre está no canal. Se você bate um pênalti, a sua chance de gol, o seu XG, é de aproximadamente 0,75%. Isso porque, estatisticamente, eles viram que 75% dos pênaltis entra. Se você chuta uma bola do meio campo, o seu XG vai ser, sei lá, de 0,0001%, porque é um a cada 1.000 chutes do meio campo que entra. Mais ou menos por aí. Então, a qualidade das finalizações do Cruzeiro é boa, porque o XG é o segundo melhor do campeonato. Ele finaliza de posições onde normalmente são posições de fazer gols. É o segundo time que mais desarma e é o quarto melhor time em XG contra. Ele não permite boas finalizações do adversário. É um dos 4 melhores times do campeonato que não permite que o adversário finalize bem. E desarma muito. Estava falando dessa defesa boa, que ou tenta recuperar rápido ou se fecha rapidamente também e não fica pressionando lá em cima, marcando com a defesa muito avançada, marca um pouco mais atrás. Por onde que o Cruzeiro ataca? É o segundo time que mais ataca pela direita e o 19º time em ataques pela esquerda. O Cruzeiro claramente ataca muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. William, Fagner, por ali, criam bastante, então tem muito mais apoio de laterais por aquele lado do que pelo lado do Kaique. É o primeiro time em gols de contra-ataque no campeonato, 3 ao lado do Corinthians. É o segundo time com mais gols de jogada construída, 11, só o Flamengo tem mais. E é o time que mais tem gols de bola parada, 6 gols, junto de Vitória e Bragantino. 6 times não sofreram gols de contra-ataque no campeonato, Cruzeiro é um deles, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Corinthians e Vitória são os outros. Todas essas estatísticas eu tirei do Who Scored, são todas públicas, vocês podem entrar lá e ver também. Isso daqui para mim mostra que é o time do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, as características dele são de um técnico que quer que o time faça isso daqui. Finalize muito, com qualidade, com ataques rápidos, que não precisa ter a bola todo o tempo para fazer isso, por isso os ataques são rápidos, que se defende muito bem, que desarma bastante, é o time do Leonardo Jardim. Então, ou seja, o que o Cruzeiro queria fazer, ele conseguiu fazer. O Cruzeiro está fazendo o que ele queria fazer. E por isso ele é o segundo colocado do campeonato, ele ganhou de grandes adversários, ele mereceu ganhar de outros bons times, por exemplo, o Atlético, que neste momento nem é tão bom time assim, né? Nos últimos anos sim, neste momento não, mas jogou melhor o Cruzeiro. A questão aqui, se o Cruzeiro vai brigar ou não, se o Cruzeiro, onde que esse time pode chegar ou não, eu não consigo minimamente fazer uma previsão. O que a história vem mostrando pra gente é que Palmeiras e Flamengo, com seus altos e baixos, sempre estão por ali. Que o Botafogo, pelo investimento que fez, apesar de ter perdido muitas peças e tal, deve estar por ali também. Cruzeiro se beneficiou, entre aspas, um pouco, pelo fato de ter jogado a Sul-Americana pelo ralo. Eu acho que isso foi um erro. O Cruzeiro está carente de títulos, ele tem que ganhar. Então acho que ele não está no momento muito de escolher campeonato, não. Mas tudo bem, o Cruzeiro não teve a Sul-Americana, teve uma carga menor de jogos, porque jogou boa parte com as reservas. Eu acho que se aproveitou disso, de ter menos jogos que outros, Cruzeiro e Bragantino, se vocês forem ver, para ter time mais inteiro para a primeira parte do campeonato que foi disputada antes do Mundial. Agora entra uma segunda parte, que vão ser 9 jogos, contando os 2 contra o CRB da Copa do Brasil, e aqui o Cruzeiro deu sorte, né? Pegar um adversário de segunda divisão, evidentemente é melhor do que pegar um adversário de primeira, mas vão ser 9 jogos em um período de menos de um mês. Entre o dia 13 de julho e 10 de agosto, são 9 jogos nesses 27 dias, quarta, domingo sem parar, com muitas viagens. Aqui, vamos ver o que esse time vai mostrar, porque o time titular, com Cássio, William, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, esse time que já é muito reconhecido pela torcida, pelos jogadores, por todo mundo, esse time sabe jogar bem, sabe fazer o que o Leonardo Jardim quer. Numa sequência de 9 jogos, de 10 jogos em 27 dias, 9 jogos em 27 dias, vai ter que rodar mais o elenco, não vai dar para jogar com Caio Jorge toda hora, não vai ser o Matheus Pereira toda hora, os jogadores de lado de campo vão ter que mudar.
E os volantes também, enfim. Vai ter que ir rodando o time e vamos ver como é que vai funcionar. E aqui eu acho que entra algo que vai ser muito importante para que esse time brigue, que é mais jogadores sendo recuperados ou mais jogadores começando a entrar e mudar a cara do jogo. Coisa que não acontece, porque o Cruzeiro basicamente está decidindo seus jogos cedo e não está precisando que alguém venha do banco de reservas para resgatar o time. Até aconteceu, por exemplo, com o Gabigol contra o Flamengo, num lance de pênalti que ele perdeu, que pegou o rebote e tal. Vai ser necessário mais do que a estrela do Gabigol de vez em quando. Se necessário que os caras entrem na dinâmica do time, que joguem bem, que acompanhem o ritmo dos titulares, que possam substituir e começar a colocar dúvida nos titulares também, porque isso é sempre importante e fundamental para que o time siga em alto nível. Então aqui acho que começa uma segunda prova, que são uma sequência de 9 jogos, tirando 2 de Copa do Brasil, mais 7 rodadas de Campeonato Brasileiro, já foi o Grêmio, tem mais 6 rodadas de Campeonato Brasileiro por aí, é até acabar o primeiro turno, né? Acho que foram disputados 13 jogos até aqui, é até acabar o primeiro turno, no início de agosto, que a gente vai ver o que esse time vai ter feito numa maratona. E depois disso, vai ter um fato, que é um fato basicamente, que o time vai deixar de ser pedra e que vai virar vidraça. E os adversários vão se fechar mais. Quando o Atlético se fechou, o Cruzeiro teve dificuldade. O Cruzeiro gosta muito mais de um adversário que não se fecha bem, que é um jogo de lá e cá, que o adversário dá espaço. Quem for ficar fechadinho contra o Cruzeiro e for explorar contra-ataque, vai ser uma outra dinâmica de jogo, que a partir do momento que esse time ficar mais visado e mais estudado pelos adversários, ele vai ter que se adaptar a essa dinâmica de jogo e acrescentar coisas também ao seu repertório de partida. Tô quase espirrando, por isso que eu tô falando desse jeito. Não pode segurar espirro, não. Tem que espirrar com tudo. Amém. Então a questão é essa. Eu não consigo saber onde o Cruzeiro vai chegar e fazer para vocês uma projeção animada do Cruzeiro, porque eu acho que é isso que o cruzeirense quer, né? O Marcelo é sempre tão pessimista e tal. Normalmente eu tava vindo bem nessas previsões pessimistas, porque o time e o clube estavam dando motivos para ser pessimista, e agora o Cruzeiro convida ao otimismo. Só que acho que é um otimismo que vai depender muito de todos esses fatores. Como que o time vai reagir a ser vidraça, como que o time vai reagir a precisar rodar o elenco e a manter esse ritmo por mais e mais tempo durante o restante da temporada, até a gente ver onde ele pode chegar. A minha expectativa era baixa para o Cruzeiro, tá? Eu achava que era um time que ia ficar meio de tabela, quem sabe brigar por um 7º lugar e quem sabe uma vaguinha de pré-libertadores. Pela quantidade de pontos que já fez e pela sensação que está dando que ainda vai conseguir pontos jogando desse jeito, eu acho que esse time pode ser que brigue por Libertadores. Pô, mas não por título. Por título ainda vai depender de mostrar isso por muito mais tempo e qual que vai ser o ritmo dos outros. Qual que vai ser o ritmo do Palmeiras, o ritmo do Flamengo, o ritmo do Botafogo, principalmente, se alguém mais vai brigar por ali. O fato de não ter os jogos de Sul-Americana ou de Libertadores e praticamente todo mundo está envolvido com isso ainda é bom para o Cruzeiro, porque todo mundo vai estar numa maratona ainda maior e de vez em quando o Cruzeiro vai fazer uma pausa, descansar e recuperar jogadores e recuperar a perna. O Bahia, que caiu na Libertadores, ainda está na Sul-Americana, Palmeiras, Flamengo, os times que vêm por ali, todos tirando o Bragantino, o Red Bull, não estão. E acho que o sucesso do Red Bull, além do bom Fernando Seabra, também passa pelo fato de ter menos jogos que seus adversários. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro é um clube tradicionalmente muito copeiro. Para mim é uma competição hoje mais difícil que a Libertadores, porque tem mais brasileiros disputando. Acho que se tornou mais ou menos isso, né? Claro que a Libertadores tem mais prestígio. Acho que a Copa do Brasil hoje é mais difícil do que a Libertadores, porque todos os times da Libertadores estão lá. E ainda alguns bons brasileiros que não estão disputando a Libertadores estão na Copa do Brasil. E os times de fora do Brasil estão mais fracos do que esses brasileiros que não estão na Libertadores. Então vamos ver. Eu sinceramente não consigo fazer para vocês. Não me sinto à vontade de tentar fazer uma projeção de onde que vai chegar, mas até aqui o que a gente vê é o time está fazendo o que o técnico quer, esse time reflete a forma de jogar do seu treinador, vai precisar que mais jogadores entrem nessa dinâmica boa, que mais jogadores acrescentem para poder suprir os outros e as pernas cansadas que os outros vão ter, e esse time vai ter que ter repertório também jogando contra defesas fechadas. Mas, de mais positivo, é que joga como Leonardo Jardim, não joga como Alexandre Matos, né? O time do Alexandre Matos teria Dudu, teria Gabigol, teria Wallace, teria Matheus Henrique, que se machucou, e vamos ver como é que vai voltar.
Seria um time bem diferente do time do Leonardo Jardim, que montou, o que ele tinha ali, algo mais perto do que ele imagina para futebol, e montou algo muito melhor, eu acho, do que estava sendo imaginado. Menos megalomaníaco, com mais Wandersons e Christians, e Lucas Romeros e Lucas Silvas, do que pintava no início do ano. E recuperando jogadores. Recuperando o Caio Jorge, recuperando o Matheus Pereira, recuperando a dupla de volantes, recuperando a dupla de zaga, recuperando muitos jogadores que eles jogam bem. Acho que isso é o mais animador. O Leonardo Jardim conseguiu recuperar muitos, agora falta recuperar alguns que estão no banco de reservas, Marquinhos, Gabigol e por aí vai. É isso, meu povo. É isso que eu vejo do Cruzeiro até aqui, até esse 1/3 de campeonato disputado. Falta ainda 2/3, falta muito mais do que já passou, mas esse início é bastante bom. Beijo pra vocês, hein? Desculpa pela minha alergia pós-espirro, antes estava controlada, agora não está mais controlada. É o preço de se fazer uma mala. Valeu, gente. Até mais.